Sejam bem-vindos a mais um episódio do Íntimos Cast. E, se prepara que esse episódio tá muito bom. A gente vai trazer um tema aí especial e tenho certeza que vai impactar a sua vida, porque impactou a nossa aqui. Aí eu vou te convidar para curtir, para deixar seu comentário, para compartilhar com seus amigos, tá? Então compartilha com todo mundo aí. Vambora. E hoje nós vamos falar sobre identidade. Então já prepara aí teu coração, porque tem muito a se falar, ainda mais nesse tempo de hoje. E para isso nós vamos receber aqui dois jovens abençoados, fazem parte da nossa juventude, têm crescido, se destacado, mas eu vou deixar que eles se apresentem. Queria dizer que é um grande privilégio estar aqui reunido junto com vocês para compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu me chamo Paulo, faço parte do projeto Vida Nova do Engenho da Rainha, estou debaixo da liderança do nosso querido pastor Sérgio, pastora Graziela, e é um prazer estar aqui nessa noite, podendo compartilhar algo da parte de Deus com todos vocês. Graças e paz, gente. Meu nome é Vinícius, sou daqui do Engenho da Rainha. Então vamos lá, né, gente? O tema é identidade e ouve-se muito, principalmente nos dias de hoje, sobre a perca de uma identidade, sobre a falta dela. Uma geração que tem nascido, que tem crescido, que tem vivido sem identidade. Mas para isso a gente precisa entender o que seria, né? O que seria ter uma identidade? E a gente não está falando do nosso RG, obviamente, mas a gente está falando de uma identidade em Deus, uma identidade espiritual. Acho que seria isso. O que vocês acham? O que vocês pensam assim quando a gente fala de identidade? Então, eu acredito que para a gente iniciar falando de identidade, a gente precisa atrelar identidade a propósito, né? Porque ter identidade são características únicas e específicas, né? Que todos nós carregamos e temos, e que fala muito a respeito da nossa verdadeira origem, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, né? E tentar entender identidade sem entender propósito, eu acho que é o primeiro erro que a gente pode cometer ao abordar esse assunto. E aí, Vinícius? Então, para mim a identidade ela é a característica que a gente carrega das outras pessoas. Como, como o Paulinho bem disse, tem que entender o propósito. Então, a minha identidade hoje como cristão vai carregar as características de Cristo em mim, que é reflexo do relacionamento que eu tenho com Ele. E aí sim eu vou poder falar e entender sobre a identidade. Porque a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Ele, a minha identidade ela vai estar firmada, chancelada, porque eu tenho tempo de qualidade com Ele. E aí, quando eu tenho esse tempo de qualidade, eu vou ter as características deles que vai formar em mim aquela identidade, sabe? O Paulinho já veio jogando já o propósito, né? E você falando sobre a intimidade, né? E porque tudo que a gente tem falado aqui, nada tá fugindo de intimidade, tudo tá ligado. E interessante que ele falou sobre origem, porque eu acho que já começa a se perder a identidade quando a gente enxerga o céu ou enxerga, o dia que ele vem nos buscar como o nosso destino e não a nossa origem. Então isso já muda, não é para onde eu estou indo, mas é da onde eu vim e vou retornar. Então isso aí já afirma muito a minha identidade ou não, dependendo do meu posicionamento, né? Sim, eu concordo muito com o Vinícius, porque eu não acho que você tem como conhecer a criação se você não conhece o Criador, né? Se você não tem os olhos em Cristo, ou se você não tem um tempo de qualidade com Cristo, você não tem como ser parecido com Ele se você não conhece a Ele, né? Você não tem como ser como Jesus andou se você não sabe como Jesus andou. Você não tem como fazer as coisas que Cristo fazia se você não conhece quem Cristo foi aqui na Terra, né? Então, acho que tem essa perda de identidade porque a gente acaba olhando para outras coisas fora do que nós deveríamos estar olhando, né? Gastando tempo com coisas que moldam muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e não gastando tempo com o que nós realmente deveríamos estar gastando, né? Onde nós deveríamos estar. Você já puxou assim o próximo tópico, né, que eu queria ouvir de vocês, o porquê a identidade do homem é muito instável. Por que a identidade tem se variado muito? E principalmente assim, do jovem.
que é o nosso público-alvo aqui. Por que a identidade do jovem é tão estável? Olha, até falei isso com os adolescentes hoje no GF, que eu acho assim, eu vejo nessa geração uma urgência de todo mundo precisa pertencer a algo e a algum lugar sempre. E eu vejo essa instabilidade porque nós ficamos tentando nos moldar e nos encaixar em lugares onde nós não deveríamos estar tentando nos encaixar. Então, eu acho que às vezes tem essa crise porque a gente luta muito para tentar pertencer a algo que a gente não pertence, que não é de fato onde nós deveríamos estar. E a gente estava falando sobre isso lá no GF, porque a gente estava até ministrando aquela canção Cristo, do Alessandro, e eu estava falando com eles como toda vez que eu escuto essa canção eu sou ministrada de uma forma diferente, e o Alessandro vai e fala nessa canção que Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Porque independente das coisas que existem nessa terra, Cristo é a única coisa que é suficiente para as nossas vidas, sendo bem redundante assim. A gente não precisa de mais nada além de Cristo, mas muitas vezes a gente se vislumbra com aquilo que o mundo tem para oferecer e a gente acaba se perdendo no que nós deveríamos realmente buscar. Eu acho que por isso que muitas vezes a identidade fica doida desse jeito. Eu, corroborando um pouquinho com o que a Gabi acabou de falar aqui pra gente, né, eu consegui até fazer uma autorreflexão trazendo para dentro da minha realidade, e é interessante até compartilhar isso com quem está nos assistindo agora, porque acredito que a nossa igreja por completa aqui, né, que conhece a minha vida e convive comigo, sabe que eu tenho uma deficiência física, né? Fiz uma amputação do meu pé esquerdo e faço utilização de uma prótese, né? Mas estou reforçando isso para que os irmãos entendam o ponto que eu quero chegar, porque quando a Gabi falou de adaptação, né, de uma geração que tem tentado ser parte de algo, se encaixar em lugares que não a pertence, eu refleti que, assim, a prótese, ela me ajuda a andar, mas ela não é aquilo que eu tinha, sabe? Porque ela não tem origem, ela não tem a minha origem, ela não nasceu em mim e ela não carrega o meu DNA, sabe? E acredito que por esses fatores ela gera dor. E aqueles que convivem comigo sabem que quando eu faço a utilização dela, eu constantemente sinto desconforto, dores frequentes. E a reflexão que eu tive é que, assim, todas as vezes que a gente tenta ocupar lugares que não são feitos para que a gente faça parte, né, isso sempre vai gerar dor, isso sempre vai gerar desconforto, isso sempre vai ser um incômodo para nós. E a gente tem visto uma geração, muitas das vezes, que tem trocado aquilo que é original por aquilo que funciona. E isso tem trago muitos desconfortos na nossa maneira de viver e de visualizar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Pô, irmão, vou te falar, isso que você disse é muito forte. Porque, assim, a gente deixa de fazer parte do corpo para ser uma prótese. Quando a gente perde a nossa identidade, a gente não faz mais parte do corpo. E assim, quando eu faço parte do corpo, eu tô ligado à cabeça, eu tô ligado ao DNA. Pô, tô até arrepiado agora, mano, porque assim, isso é muito forte. A gente deixa de fazer parte do corpo pra ser só uma prótese. A gente ocupa um lugar, a gente até parece, sabe? A gente assiste um culto, a gente, sabe, é simpatizante com louvor, mas a nossa identidade já foi perdida. Não, fala comigo. É verdade, é verdade. Foi uma conversa que eu e o Paulinho estava tendo aqui antes. A gente estava falando sobre o filho pródigo, que ele já tinha perdido a identidade de filho. Porque quando ele entende que a herança é melhor do que estar na presença do pai, ele prefere sair. E o Paulinho, ele falou uma coisa para mim que virou uma chave. Que quando ele percebe que a herança acabou e o amor não estava na herança, ele cai em si. E ali ele começa a restaurar a identidade de filho. O que acontece? Muitas vezes a gente, como jovens, a gente pensa que o nosso lugar não é aqui dentro, que as coisas de lá fora são melhores. E quando a gente vai, experimenta e a gente vê que não é isso,
Muitas vezes tem alguns que não têm forças para voltar. E a gente cai em si, a gente começa a entender que estar no relacionamento com o Pai, estar em intimidade com o Pai vale muito, é muito melhor do que estar lá fora, sabe? A gente entende que a gente não precisa ser prótese, a gente pode voltar para o corpo, porque o Pai ele sempre está de braços abertos. Então, o Pai ele sempre está ali disposto a renovar a nossa identidade como filhos, sabe? Mesmo que muitas vezes nós queremos pegar a nossa identidade, matar o nosso pai e falar assim, eu quero sair. Mas o pai, ele tá sempre lá de braços abertos falando, olha, você não é uma prótese. Você faz parte de um corpo, você tem um pai, você tem uma identidade. Você é filho. É lindo isso. E é essencial a gente entender, né, Vinícius, que o Senhor ele não nos fez para viver uma vida sob próteses espirituais, né? Ele criou a gente para viver o nosso projeto original, né? O projeto original que ele criou para nós, né? E a gente só é capaz de viver esse projeto se a gente compreender quem nós somos nele, a nossa verdadeira identidade de filhos, né? De nação santa, povo eleito, né? Sacerdócio real, como diz lá no texto de 1 Pedro. E eu acredito que isso às vezes tem faltado muito na nossa geração, porque funcionar nem sempre vai ser um sinônimo de estar no caminho que o Senhor estabeleceu para nós. E às vezes a gente tem se perdido muito nisso, né? Só que assim, esse texto é muito interessante. A gente vê ali um filho tentando resgatar a sua identidade, né? E na busca desse resgate, nessa empreita, né, nós vamos nos deparar com alguns desafios. E um deles é o passado. É o nosso passado. Foi o que outrora a gente estava fazendo, as nossas escolhas, as nossas decisões. E a pergunta é essa, né? Como o passado influencia a nossa identidade? Como que o passado atrapalha, influencia nesse resgate pela nossa identidade? Então, Diácono, essa questão que você abordou também é muito abrangente, né? E, assim, de pronto, quando você falou nisso, eu lembrei de Pedro, né? Naquele texto muito notório, a gente até estava conversando um pouquinho nos bastidores ali, que talvez, assim, eu por já ter vivido um passado bem complexo, né? Distante do Senhor, e quando eu tive um segundo retorno, né, para a presença, resgatando na integridade a minha identidade nele, eu entendi que eu precisava rasgar o meu plano B, sabe? Porque muitas das vezes a gente deixa a nossa identidade de lado porque o tempo todo estamos deixando o nosso plano B ativo, sabe? E é exatamente o que Pedro faz quando ele, ao invés de jogar fora as suas redes, os seus barcos, a sensação que a gente tem quando se depara com esse texto é que ele ainda tinha isso guardado, né? Quando na verdade Eliseu, diante do chamado que ele teve, ele de pronto ele queima todo o plano B dele e mergulha naquilo que o Senhor estabeleceu para a vida dele. Então, eu acho que esse é um caminho de êxito naquilo que Deus estabelece, sabe? Dissipar todo o plano de retorno que a gente possa ter. Porque, não sei se o Vinícius consegue perceber isso, quando o filho chega, ele cai em si, mas ele ainda tem uma ideia deturpada, porque ele fala, quem sabe eu possa ser o quê? Um dos servos, um dos empregados. Então, assim, ainda nesse resgate, o passado ele ainda assombra o filho. Mas ele cai em si, e aí, o passado, por ele ter praticamente matado o pai por causa da herança, ele vai falar, o meu pai não vai me receber. Então, talvez, será que ele me aceita como um servo? Porque os servos deles vivem até melhor. Mas quando ele sai e ele volta, o pai está lá parado para dar roupas novas, aliança, sapatos. O Senhor ele está disposto a acolher, a restaurar a identidade. O Paulo ele citou o texto quando Pedro volta. Eu tenho uma visão desse texto de que Pedro ele só volta a pescar porque ele sabia que era o lugar onde que Jesus iria encontrar ele. Que foi ali que aconteceu o primeiro encontro. Então ele volta sabendo que talvez se ele voltar ele vai encontrar no mesmo lugar, e é o que acontece. Porque quando há aquela pesca maravilhosa mais uma vez, ele entende que é Jesus e ele pula do barco e vai correndo atrás dele.
Então, tipo assim, Cristo, ele sempre está disposto. Cristo, ele sempre está de braços abertos. Só basta a gente cair em si. O passado vai assombrar, óbvio. Vai até te dar medo de voltar. Sempre. E aí, quando o pai, ele tá lá, ele quebra todas as suas expectativas, tudo aquilo que você acha. Em vez de você vir como empregado, o pai, ele fala, não, você vai voltar como filho. Porque você é meu filho. Eu vou dar uma festa. E eu vou dar uma festa. Isso é muito Mas isso. sabe o que eu penso, tipo, sobre isso? Acho que a gente até conversou sobre uma vez. Isso reflete muito sobre quem nós somos, né? Porque a gente sempre tenta arrumar um jeito de limitar o poder de Deus e encaixar Deus em quem nós somos. Porque se a gente for parar para pensar, né? A gente não acolheria, a gente não faria, talvez a gente não recebesse como filho. Então a gente reflete quem nós somos no Senhor e a gente acaba colocando Deus dentro de uma caixinha do nosso pensamento, a gente acaba limitando quem de fato o Senhor é, né? Mas o Senhor, ele é infinito. Ele é infinito em misericórdia, infinito em amor, infinito em graça. E às vezes a gente deixa o nosso passado nos assombrar, tomar conta daquilo, porque às vezes nós falhamos em conhecer o Senhor e saber quem Ele é. Mas muitas vezes a gente também deixa o medo tomar o nosso retorno para a casa do Pai, porque a gente fica, cara, e se Ele não me receber, e se Ele não me perdoar, e se Ele não me amar? Porque a gente não faria o que Jesus faz, né? Mas essa é, graças a Deus, né? É a bênção do Evangelho, é a bênção de Cristo, porque graças a Deus Ele não faz como a gente, né? Ele nos ama, Ele nos recebe, Ele nos resgata, Ele troca as nossas vestes, Ele dá uma festa quando a gente volta, mesmo que nós insistimos em crucificá-lo ou matar o Pai por uma herança, né? E Ele não olha nada disso, Ele olha o nosso coração arrependido, né? E, cara, volta que eu te amo, vem, você não vai ser escravo, você não vai ser servo, você vai ser filho, vai voltar para o lugar que você pertence. Ou seja, né, o melhor remédio para o resgate da identidade é o amor do Pai. O amor do Pai, ele trouxe a cura para aquele jovem. E assim, a gente está passando entre dois textos aqui, né? Tá bom aqui o nível, a gente está passando entre dois textos. Porque assim, quando a gente pensa também em Pedro, e eu concordo com eu tenho essa visão também, de que eu acho que Pedro, ele voltou para o mar, e ele falou assim, cara, o último lugar que eu vi Jesus foi aqui. Quem sabe, eu veja de novo. E é assim, é por isso que muito jovem, por muitas vezes, entra em relacionamento, sabe? Às vezes está no meio de uma balada, está no meio de uma festa, está no meio de uma bagunça, e sabe? Só que ele está em busca da sua identidade de novo. Porque um dia Jesus resgatou ele da lama. Às vezes ele não está na lama porque ele quer, mas é porque em algum momento alguém achou ele ali. E aí ele está perdido, ele está em busca, sabe? Igual a mulher samaritana. Essa sede, Jesus sabe qual é a sede. O texto vai dizer, né, que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma sede, e principalmente nessa geração de hoje. E essa sede, por muitas vezes, onde você não entender aonde que está a saciedade, né, onde você vai se saciar, então você começa a buscar em lugares errados. E a sua identidade começa a ficar confusa, começa a ficar uma doideira, uma loucura. Até o dia que Jesus nos acha. Então, quando Pedro vê que é ele, meu irmão, aí ele larga tudo. Então, não importa se estava guardado, se sabe, ele volta. Ele volta. Eu tive uma experiência no carnaval desse ano, estava no seminário de missões e a gente fez o evangelismo de carnaval. E a quantidade de jovens que voltaram e largaram tudo e foram para suas casas, porque a gente parou, conversou e recebeu um abraço, foi muito grande. Porque literalmente, como o Andrei falou, eles estavam ali, mas em busca de preencher um vazio que só encontra em Cristo. Preencheu uma lacuna no lugar da lama, porque ele não tem forças para voltar, e foi o lugar onde Jesus achou. E naquele evangelismo, eu pude ver jovens voltando para casa, falando, não, vou embora. E no dia seguinte nós tivemos a notícia, né, que nossa congregação de Jacarepaguá recebeu muitos dos jovens que foram evangelizados no carnaval. Então, literalmente estar como igreja e como irmãos em Cristo, nós estarmos dispostos a acolher também. Sabe? Porque não é um papel só de Cristo, é um papel nosso. De receber, de acolher, de dar suporte
de entender a dor do nosso irmão, porque nós somos um corpo, e eu preciso da Gabi, a Gabi precisa de mim, eu preciso do Paulo, eu preciso do Andrei. Todos nós precisamos um do outro, porque o corpo, ele precisa estar em movimento. Vou lançar uma pergunta para vocês e tá dentro do texto também, porque vamos esquecer um pouco esse filho, vamos lembrar do outro. O que ficou, mas que às vezes a gente acha assim, que o que ficou estava com a identidade também intacta, mas tava não, porque se tem uma coisa que nos confunde muito, é a comparação, sabe, a inveja. E a pergunta é o seguinte: como a comparação e a inveja afetam a identidade? E assim, se tem uma coisa que impacta muito essa geração, é a comparação. Porque você, sabe o que a Gabi falou aqui no início? De você tentar se colocar em lugares, é porque você está se comparando. Todo mundo está assim, eu preciso estar também. Eu preciso estar melhor, eu preciso estar igual. E eu não consigo entender o momento que eu estou vivendo, a posição que eu estou, e fazer esse destaque. E aí começa a me comparar. E isso aí vai mexer com a identidade. Eu tava conversando com a Amanda outro dia. E aí você, na conversa que falou, a gente, não sei se fui eu, não sei se foi ela, mas eu sei que alguém falou assim: caramba, amiga, aquela pessoa do mundo tá casada, tá feliz, parece que tá tudo dando certo na vida dela, né? Tipo, olha ali, se comparando com aquela pessoa, né? E aí eu me lembro que eu refleti depois disso, eu falei assim: cara, isso é enganação de Satanás. Porque aquela pessoa aparenta estar feliz, e eu não digo assim que ela não possa ter um casamento feliz, uma família feliz em si, mas ela não tem uma felicidade completa, porque nela falta Cristo, e se nela falta Cristo, falta tudo. Então acabou. Então a comparação, ela nos rouba de enxergar a verdade. Eu vejo muito isso, né? Às vezes a gente se compara e a gente quer estar ali, mas não é o momento de você estar vivendo aquilo, mas aí você acaba querendo estar ali, você acaba desejando uma vida que não tem Cristo, que não tem paz, que não tem alegria, porque é uma vida insuficiente, mas é uma enganação que você tem e você olha e fala: cara, poxa, e você deseja algo que, no fundo, quando você percebe, cai em si, percebe: caraca, eu tenho Cristo. E Cristo é suficiente, e acabou, e minha identidade está firmada. E se for da vontade de Deus que eu viva uma família feliz, amém. Se for da vontade de Deus que eu entre em tal emprego, amém. E se não for, amém também. Mas esse lance de a gente ter firmado que Cristo é suficiente, eu acho que é muito importante também para a nossa identidade, para a gente evitar esse tipo de comparação, né? Perfeito, né? Tudo que a Gabi compartilhou aqui com a gente, concordo. E inicialmente, né, quando o Andrei fez a pergunta acerca de identidade, eu atrelei o propósito à identidade justamente por conta dessa leitura que a gente pode fazer. Porque, assim, quando a gente fala de alguém que está se comparando, né, e isso sempre vai atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. Acredito que todos nós um dia já nos visualizamos dentro desses lugares de: poxa, mas eu não falo tão bem quanto o irmão ali, ou talvez eu não me sinta tão habilitado para fazer certas coisas que outras pessoas fazem. E isso começa a mudar quando a gente tem total consciência do nosso verdadeiro propósito, né? O real motivo pelo qual o Senhor nos criou, a missão que Deus estabeleceu dentro do nosso coração para esse tempo. Porque quando a gente entende isso, a comparação ela passa a não existir mais, porque eu não preciso pregar tão bem como o Andrei prega, mas eu preciso exercer aquilo que o Senhor designou para que eu exerça. Talvez a minha proposta não vai ser viajar o mundo para viver as missões da forma que o Senhor derramou sobre a vida do Vinícius, sabe? Mas eu preciso estar com um olhar fixo naquilo que o Senhor preparou para que eu exerça. E isso tem tudo a ver com identidade, porque eu sou único. Nós somos filhos e filhas amadas do Senhor, e assim, Ele derramou algo totalmente exclusivo e único dentro de nós. Sim, isso fala muito sobre corpo, né? Porque se todo mundo fosse sermão, o corpo não seria completo, né? Então Deus criou cada um com um propósito, né? É literal. Cara, tipo assim, eu já me comparei muito. Já me comparei muito, muito, muito mesmo. Porém, foi dentro do relacionamento que eu comecei a ter com Deus que todos esses sofismas, esses complexos, eles foram quebrados.
Eu me lembro muito que às vezes eu ficava igual o Moisés. Senhor, eu sou gago, não sei falar, não vou fazer. Ou então, Senhor, tem pessoas que fazem bem melhor do que eu. Não, se eu não consigo, não dá pra mim. E o Senhor, ele começou a quebrar. Quando eu comecei realmente a ir pro meu secreto e conversar com Deus, o Senhor, ele começou a quebrar toda essa comparação que eu tinha com as outras pessoas. Foi difícil, muito difícil. E aí eu comecei a entender literalmente isso, que o Senhor, ele levanta cada uma pessoa para um propósito. Deus, ele levanta cada uma pessoa para um lugar. Deus, ele tem um propósito em cada um, e não é uma competição. Porque o reino, ele não é competição. O reino de Deus, ele é equidade. É diferente, é todo mundo balanceado, sabe? Tem uns que precisam de mais para estar no mesmo nível, outros de menos. É um reino de equidade. Então eu não precisava me comparar com ninguém, porque para aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu vou fazer e no tempo que Ele determinar para ser feito. Porque a gente também tem que entender o tempo da espera. Porque como a gente está falando nas quartas-feiras, né, de desafiar o gigante, Davi, ele tinha um currículo que ninguém viu. Quando ele estava com as ovelhas cuidando, ele matou urso, leão. Ele tinha um currículo, ninguém sabia, só Deus. Então existe um tempo do secreto, para depois o Senhor nos levantar como voz profética para a geração, sabe? Só pegando um gancho aqui rapidinho, porque assim, eu tive uma reflexão profunda em alguns momentos da minha vida, Vinícius, que eu mesmo entendendo o meu propósito, eu insistia em falar assim, Senhor, é isso mesmo? Sabe? É aqui mesmo que o Senhor quer me mover nesse lugar, para esse povo, sabe? Com essa missão. E, assim, queria até convidar, né, vocês que estão assistindo a gente, assim, é interessante que você consiga fazer essa reflexão aí na sua casa, onde você está, seja no seu trabalho, seja no seu momento particular, de você fechar os seus olhos por alguns minutos e perguntar, Senhor, quem eu sou? Sabe? Pedir ao Espírito Santo assim, revela quem eu sou, me mostra com clareza quem eu sou e para que o Senhor me fez. E quando eu fiz esse exercício, o Senhor estava trabalhando, né, dirigindo, e instantaneamente eu parei num posto para abastecer, sabe? E eu fiquei refletindo nisso. Senhor, me mostra. E aí Deus me enviou um rapaz para me atender, ele foi muito educado, muito solícito, e a gente começou a conversar de uma forma muito natural, e eu elogiei, né, o atendimento dele, e ali, quando ele me deu uma abertura, eu falei para ele que por mais que ninguém estivesse vendo tudo aquilo que ele estava fazendo ali, Deus estava vendo para que ele continuasse, permanecesse, que o Senhor iria honrar ele. E na mesma hora os olhos dele se marejaram, ele chorou e ele falou, cara, eu tô afastado, sabe? E, poxa, eu sinto muita falta disso. E o Senhor me deu uma abertura ali para espalhar um pouquinho do amor dele. E eu saí dali muito mais ministrado do que aquele jovem, sabe? Porque eu entendi assim, cara, o Senhor, ele tem prazer em revelar verdadeiramente aquilo que ele quer para nós, né? E quando a gente entende isso, tudo faz sentido. Você não precisa mais ser igual a outro ou parecer com outro. Você só precisa ser eficaz naquilo que ele confiou a você. A comparação, ela gera fragilidade na nossa identidade. Todas as vezes que nos comparamos, nós nos tornamos frágeis. E assim, eu me lembro de... Assim, porque quando a gente estava falando do texto desses dois filhos, e assim, ele se sente menor porque o outro cometeu muitos erros, cometeu erros que ele não tinha cometido, né? E ele compara. A gente não compara só coisas boas, a gente compara também coisas ruins de ambos, assim. Aí a gente começa, eu mereço mais. Fulano errou mais que eu. E, cara, isso começa a ser o fim da nossa identidade. Quer ver? Jesus aparece no caminho de Damasco para Saulo ainda. E aí depois que ele tem um encontro, aí manda o profeta ir lá, Ananias, vai lá. Eu vou lá, mas esse cara... Começa uma comparação, meu filho, vai lá e faz isso porque eu tenho um propósito na vida dele, assim como eu tenho na tua vida também. Então essa comparação, ela começa a fragilizar muito a
a nossa identidade. Jonas também, né, passou por essa Pensei nele agora. transição de contestar a missão de Deus, né? Jonas, vai a Nínive e pregue a minha palavra. E talvez na mente dele, assim, aquele povo não era digno de uma reconciliação, de um alcance, né? Sobre aquilo que o Senhor queria fazer, mas ele pegou um caminho, né, na direção contrária, foi para Jope, enfim. E eu creio que o Senhor ministrou profundamente no coração dele, né? Quando a gente escolhe fazer pelos nossos próprios caminhos, a gente escolhe aquilo. E o mais engraçado para mim é que Jonas chegou, forçado por Deus a Nínive, ele prega e a cidade inteira se comove. A cidade inteira. E mesmo assim, o coração dele continua duro. E isso é que pega pra mim, porque isso não pode acontecer no meio da gente. Eu acho que a gente tem que entender que nós precisamos acolher, nós precisamos estender a mão. Sabe, o André, ele falou da mulher samaritana. A Bíblia vai falar que os judeus não falavam com o povo samaritano, mas Jesus Cristo vai falar, é necessário passar por Samaria. Era necessário passar ali porque ele queria uma alma. Então, porque Jonas, com o coração duro, ele não queria pregar para uma cidade. E mesmo assim, Deus ele foi lá, e uma cidade toda, ele mudou, com a palavra que ele liberou, mudou todo um destino de uma cidade. Às vezes a gente só precisa estar disposto a levar, sabe, a palavra. A gente só precisa estar disposto a acolher. Porque, mano, Jesus chegou lá, a mulher liberou uma conversa com a mulher samaritana e houve conversão. Ela saiu entrando pela cidade falando, cara, eu conheci uma pessoa e é isso. Aproveitar as oportunidades que nós temos e ter um coração sensível para liberar aquilo que a gente recebeu de graça. Porque a gente acha que é só pra gente, mas não é. É para todo mundo, é para todos. Sabe? Cristo é para todos. E o desafio de uma vida com propósito é exatamente isso, né? Porque a gente não vai viver ou fazer aquilo que a gente quer, mas estar pronto para executar aquilo que o Senhor deseja, né? Então, assim, às vezes a gente caminha por um lugar onde nem tudo que Deus está pedindo a gente tem um desejo imediato de executar, porque isso gera desconforto em muitas das vezes. Mas não tem a ver com o nosso desconforto, né? Mas tem a ver com o propósito, com aquilo que o Senhor tem para fazer. A gente já está encaminhando aí para a parte final. E eu separei aqui uma pergunta ainda para a gente finalizar. Não, fica tranquilo. O papo tá muito bom, mas assim, o que eu tô percebendo aqui que, no andar é que eu acho que precisa de parte 2. Porque assim, tem muita gente que a gente não citou aqui e que assim, e jovens que mantiveram a sua identidade. Sadraque, Mesaque. A gente vai falar de Daniel. Então, jovens que foram lançados em lugares que não pertenciam a eles. José. Então, acho que vai ter parte 2, hein? Porque tem muita coisa para falar. Mas assim, finalizando assim por hoje, como que eu consigo ter a certeza da minha identidade em Cristo? Se relacionando com Ele. A Gabi, eu amo quando a Gabi canta Voltemos ao início, porque é literalmente isso, relacionamento. Nós fomos criados para o relacionamento. A nossa identidade ela só vai estar firmada em Cristo quando nós nos relacionamos com Ele. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Se você parar para ver a história de José, a Bíblia vai falar, e Deus era com José. José foi preso, e Deus era com José. E Deus era com José. Todos tinham um relacionamento. Para a sua identidade ela estar firmada, você tem que se relacionar. Porque quando você não se relaciona, você vai ser levado por sofisma do diabo. Qualquer coisa que as pessoas falarem, você vai ser levado. Mas quando você tem um relacionamento firmado, fincado em Deus, intimidade, porque a intimidade gera santificação e a santificação vai gerar uma identidade firme em Cristo. Quando a gente tem esse relacionamento, essa intimidade com Deus, a gente vai ter uma identidade
firmada em Cristo. E nada vai abalar a gente. Além de não mudarem a gente, é a gente que muda A gente um que povo, um governo, uma geração. É isso. A gente faz até o rei entender que o meu Deus, sabe, é o Deus de Israel. É isso, é isso. O Vinícius citou Daniel, né? E realmente, assim, Daniel era um cara diferente, né? E eu acredito que a identidade de Daniel, né? Daniel, mesmo estando na Babilônia, ele não permitiu que a Babilônia estivesse dentro dele, né? Porque era um cara que tinha uma identidade muito firmada. E eu acredito que o caminho de uma identidade firmada é uma intimidade sólida, né? Sobre tudo isso que a gente tem falado aqui, porque eu acredito que muitas das vezes, hoje, no tempo que a gente está vivendo, os jovens talvez não tenham sido discipulados tanto pelos seus líderes, mas infelizmente muitas das vezes o que tem discipulado os jovens é as redes sociais, sabe? É a internet, é o tempo gasto às vezes ouvindo a influência, porque a gente passa 2 horas dentro da igreja e muitas das vezes de 5 a 10 horas na frente de uma tela, né? E isso é um perigo, enquanto Daniel naquele tempo, como o Vinícius bem disse, né? O texto diz que ele orava pela manhã, à tarde e à noite. Então, assim, há um tempo atrás, para você acessar a internet, né? Eu sou da época da discada, gente. A gente sentava Oi, lá muita no computador. Oi? Eu não conheço, Você não. também. Não, eu não, para. A gente sentava no computador, né? E a gente apertava lá para se conectar. E quando a gente utilizava, a gente tinha a possibilidade de se desconectar também, né? E quando você se desconectava, você saía e ia viver. Pra Sabe? conectar de Você ia novo, era um brincar. sufoco, né? Era um Não sufoco. podia ser. Eles estão se E entregando. a nossa geração de hoje, não. A gente está conectado assim, em tempo full time. E mora um perigo muito grande nisso, porque se a gente está conectado num tempo muito extensivo, fora daquilo que Deus tem para nós, qual o tempo que a gente tem Na verdade, entregado? a gente está desconectado, né? Quanto mais a gente está conectado, mais a gente está desconectado. Exatamente isso, sabe? E qual o tempo que a gente tem dedicado para estar se conectado com o Senhor, né? Para cultivar essa intimidade, né? É real. Eu fico muito feliz, gente, porque eu sou muito observador. E dentro dos nossos cultos, eu agora vou puxar a sardinha para a liderança dos adolescentes. No culto intimidade, o último culto intimidade, gente, venham, tá? É muito bom. No último culto intimidade, tava um mover, daqui a pouco eu tava ajoelhado no chão. Aí levanta a cabeça, eu vejo o Pedro desligando o microfone, virando e se ajoelhando ali no altar. Vejo o Gabi estirada lá no chão, chorando, ministrando sobre vidas. E eu tenho ficado muito feliz que Deus ele tem levantado pessoas, jovens, como exemplo para os mais novos que estão chegando. Porque eu sou de uma época, né? Nossa, tem 25 anos, mas eu vim de uma igreja muito fechada que eu não tinha pessoas da minha idade que eram os meus exemplos, sabe? E eu fico muito feliz que hoje o Senhor tem levantado os jovens como exemplo para essa geração. Gabi, Pedro, nós estamos aqui como exemplo para essa geração. Sim. Uma galera que se derrama, uma galera que fala do amor de Cristo, uma galera que está aí para anunciar que Cristo está voltando. E eu vejo todas as vezes que eu paro para ver eles dois, eles sempre estão conversando com os adolescentes, eles sempre falam do relacionamento com Deus. Então eu fico muito feliz que aqui nós temos pessoas que estão sendo levantadas por Deus para restaurar a identidade dessa galera, sabe? Amém. E firmar mais ainda a identidade deles em Cristo. Eu acho que a gente até conversou sobre isso uma vez, numa intimidade passada, acho que foi até a intimidade que o pastor Thiago veio aqui. Aí eu e o Vinícius, a gente passou muito tempo conversando sobre isso. Mas o Senhor, ele tem ministrado, há um tempo, eu tô lendo os evangelhos, né, meu devocional tem sido sobre isso. Falo direto com os adolescentes, eles ficam, gente, vocês têm que fazer devocional, a palavra do Senhor. Gabi eles falam pra mim, você tem sempre uma palavra. Luiz Felipe fala assim, eu nunca vi. Gente, claro, quem conhece o Senhor, quem anda com Jesus, né, tem sempre uma palavra pra distribuir pra alguém, pra dar pra alguém, senão o que a gente tá fazendo, né? E aí eu tava conversando com o Vinícius uma vez, que o Senhor, eu fiquei presa muito tempo em João 13, 14.
que é aquela passagem que antes de Jesus ser crucificado, ele está tendo ali o tempo de mesa com os discípulos. E eu fiquei o maior tempão nisso. E percebendo, Deus foi ministrando no meu coração o quanto aquele tempo de mesa foi precioso. Muita coisa. E foi uma loucura, assim, porque vai contar que Deus vai lavar os pés dos discípulos, então você percebe que no tempo de mesa Deus te purifica. Se você gasta tempo de mesa dando Deus, ele vai te purificar, ele vai te santificar. Você se torna amigo de Cristo porque você conhece quem ele é. E aí quando Jesus vai falar sobre Judas, né, sobre a traição, tudo, João vai virar e vai perguntar para Deus quem era. Pedro pergunta, João. Pedro, e eles vão estar ali, e aí você percebe que Deus fala para João, porque João era o discípulo amado de Cristo, ele era íntimo de Jesus. E Deus não compartilha com todo mundo que está sentado na mesa, ele compartilha com João, porque João, ele estava ali, e o pessoal de Itaipuaçu, eu estava até, eles tiveram um culto outro dia, eu estava até prestando atenção nisso, Deus me trouxe, me levou aquilo, que eles tiveram um culto chamado A Mesa. E aí o pastor Lucas falou sobre isso, como Deus, ele quer se revelar aos amigos dele. E será que nós temos sido amigos de Deus? Será que nós temos sido amigos de Cristo a ponto dele revelar os segredos dele para você? Será que nós temos sido isso? Será que essa tem sido a nossa identidade? Quem é você? Eu sou amigo de Cristo. Será que nós temos sido amigos de Cristo? E isso ficou, eu fiquei... É muito pesado, né? Porque a intimidade é escolha. Tinham 12, mas íntimos que viveram coisas extraordinárias foram só 3. Pouquíssimos. Porque escolheram estarem perto, sabe? Escolheram ter tempo de mesa. Tempo de mesa, de qualidade. Os 3, um era mais ousado. Um era mais ousado. Outro era mais amoroso, né? Era do colinho. Mas assim, os 3 viveram coisas... Tipo, eu entendo que eram 12. Mas quem ousou foram 3. E é uma escolha nossa, ousar ou não romper essa barreira das águas nas canelas ou mergulhar, mano. Sabe por quê? Eles viveram um monte da transfiguração. Eles viveram vendo pessoas ressuscitarem. Um andou sobre as águas. Gente, viveram coisas inefáveis. Mas assim, eu vou encurtar porque senão eu vou falar muito. Todo ano eu peço um tema para Deus. E durante 3 anos o Senhor falou assim, o tema vai ser Conhecendo o Deus do Quarto. Eu me trancava no meu quarto, eu só chorava. E eu comecei a conhecer a Deus de uma forma particular. E eu vivi coisas inefáveis. E foi através disso que o Senhor falou, você precisa romper o limite. Aonde você quer estar situado? São 12. Mas o acesso à intimidade é para qualquer um. E só 3 entraram nesse acesso. Vamos assim dizer. E os segredos de Deus foi especificamente só para João, né? E a gente tem a clareza disso porque Apocalipse é um livro que foi entregue exclusivamente ao Filho amado, né? E interessante também porque a gente tem que ter um cuidado em não se contentar somente em ser usado pelo Senhor, né, cara? Porque às vezes a gente pode cair nessa rotina de um contentamento somente por ser usado. Todos os discípulos vivenciaram muitas experiências, né, naquele tempo. E você vê uma passagem onde vai dizer assim, Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, né? E assim, o Senhor vai dizer lá, apartai-vos de mim, não vos conheço, sabe? Isso fala muito de intimidade também, porque para entrar na nossa casa só entra quem é íntimo. Sabe? Isso aí, para sentar na nossa mesa, a gente só divide os nossos segredos com quem nós temos intimidade. Ninguém conta o segredo para qualquer um. Eles tiveram uma crise ali naquele momento, porque assim, o Senhor me usou, mas eu não vou entrar, porque assim, Deus até usa, sabe? Mas a gente não pode se contentar em ser usado, a gente tem que desejar ser amigo ser filho, ser íntimo de Deus. Eu quero deixar um texto para você, em Mateus capítulo 16, versículo 15 em diante. Isso aqui é maravilhoso. Ele é um dos 3, claro, né? Jesus pergunta aos discípulos, olha, quem o povo diz que eu sou? Quem eles estão falando aí? Aí depois ele fala, mas aí Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que você é Pedro. A identidade dele é afirmada quando ele afirma a identidade de Jesus.
sabe, se me permite concluir um pouco, resumir um pouco do que foi falado aqui, não tem como você saber quem você é, se você não sabe quem ele é. Ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, sabe? Se você não entregou a sua vida ainda, se você está indeciso, se você está, sabe, titubeando em pensamento, meu irmão, não perca tempo. Ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, aquele que te entregou a sua vida por mim e por você. Quando você descobre quem ele é, você descobre quem é você. Sabe, a gente está se perdendo porque a gente perdeu ele. Se a gente o encontrar, nós vamos nos encontrar. Quando nós o acharmos, nós vamos também nos achar. E tudo isso só vem com intimidade. É por isso que esse movimento tem falado tanto forte, não só na nossa juventude, mas também na igreja, porque não são só jovens que têm vindo, sabe? São famílias, são trabalhadores, a liderança está com a gente aqui, e os nossos pastores abraçaram isso, e louvado seja Deus pela vida do pastor Sérgio Stanciola, pela vida da pastora Drazi, que tem nos acompanhado, que tem nos dado todo esse suporte, e a visão vem de cima, né? A gente apenas obedece e acompanha. Então, precisamos saber quem ele é, precisamos conhecê-lo, e isso é construído. A gente tem falado isso aqui, né, Gabi? Intimidade não é uma noite, intimidade é todos os dias. E quando a gente se reúne aqui, é porque a gente sabe que está dando certo. Porque quando a gente começa a intimidade, meu irmão, é mover, porque assim, tá todo mundo em casa. Você está em casa, você tá na casa do teu pai. Isso aí, a gente vê se refletindo isso neles, né? Nos jovens, nos adolescentes. Gente, é uma loucura isso. E eu vejo muito o que o Vinícius falou, né? No último Intimidade, eu fui procurar a galera da mídia. A gente não tinha mais mídia. A galera que tava de escala tava jogado no chão. E aí no início, eu falei assim, meu Deus, não tem mais mídia. Mas depois eu falei assim, cara, glória a Deus, não tem mais mídia. Não tem mais com o que se preocupar, porque nós estamos preocupados em estar na presença do Senhor. Acabou. Não tinha mais louvor, o microfone tava desligado, a galera tava numa atmosfera assim de adoração ao Senhor, e eu glorifico muito a Deus, né, de que os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles têm crescido muito mais do que, assim, às vezes a gente quer crescer em números, né, muito rápido, mas eu glorifico muito a Deus porque a gente está crescendo em intimidade com o Senhor, né, e as vidas que nós temos alcançado, a gente tem semeado isso, cara, ó, se firma aqui, tem intimidade com o Senhor, busca a Deus, e a gente tem visto jovens, adolescentes apaixonados, e eles ficam ansiosos pela intimidade, e aquilo tem gerado uma fome neles por Deus, e eu acredito que isso vai frutificar muito aí. Eu glorifico muito a Deus por estar fazendo parte desse movimento. Graças a Deus. É legal o que a Gabi falou, né? E essencial a gente entender isso de fato, a importância de ser Maria nos tempos de hoje, e às vezes deixar um pouquinho Marta de lado, né? Porque diante de toda a agitação, né, a maioria da galera que cresceu servindo na igreja ou que exerce ministério, é comum que a gente esteja sempre agitado, né, preocupado com a ornamentação do culto, preocupado com a liturgia, enfim. E, na verdade, eu creio que a maior preocupação de Jesus é escolher a boa parte, né, fazer exatamente o que Maria fez, que é estar derramado ali aos pés dele, né. Esse texto de Lucas 10 me fascina muito, porque Maria entendeu isso. E eu acredito que a nossa igreja tem caminhado dentro desse propósito também, né? Dentro dessa escolha de ser Maria e ser Marta nos momentos pontuais que é necessário ser. Vinícius, objetivo e direto. Dá um papo para quem está nos ouvindo hoje. Um conselho que você daria para essa galera aí sobre isso, resgatar a identidade, mergulhar na intimidade. Vou deixar um texto para vocês, que é João 6,68, que Pedro vai dizer ao Senhor: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras pra onde? de vida eterna? Não. É para quem? Então. Porque só ele, gente. Não é nos seus amigos, não é em bebida, não é em baile, é em Cristo. Amém. Sua identidade está em Cristo, sua felicidade está em Cristo, tudo está em Cristo. Você pode ser até feliz, mas a sua felicidade só vai ser completa quando você tiver Cristo. Então, eu deixo um texto
lá em 2 Samuel, capítulo 12, né, quando o profeta Natan, ele encontra Davi, né, que era um homem segundo o coração de Deus, mas que também passou por um momento de esquecimento da sua identidade, né? E o profeta de pronto tenta colocar um espelho na frente de Davi e mostrar para ele assim: Davi, esse cara aqui é você, sabe? E eu acho que o início da restauração da nossa identidade é quando a gente entende quem a gente é no Senhor, sabe? Você não é quem o mundo diz que você não é quem os seus amigos diz que você é quem a Bíblia diz que você é, quem o Senhor falou que você é, sabe? E a gente precisa se encontrar com a nossa verdadeira essência de servo, de filho amado, essência de separado para o Senhor. Ai, gente, que episódio bom, né? Fala sério, foi muito bom. Foi um papo muito gostoso, muito bom. Maravilhoso, gente. Tenho certeza que acrescentou muito nas suas vidas, porque nós fomos muito abençoados. E acredito que vocês tenham sido também. E, ó, se vocês quiserem parte 2, deixa aqui nos comentários que a gente traz eles de volta, porque o Vinícius fala pra caraca. Paulinho também, então... o que não falta vai Só ser na apresentação, assunto. O que não vai faltar é assunto. E aí, se vocês quiserem, vocês podem sugerir também aqui temas, deixarem perguntas aqui nos comentários, porque aí a gente traz as perguntas de vocês e a gente pode trazer debates, né, sobre as perguntas, as opiniões de vocês. Então, comenta aí. Não deixa de comentar, gente. Vocês estão aí assistindo? Vocês ficam depois... Eu vim de tênis hoje, porque no último episódio que eu vim com meu pé descalço, os adolescentes ficaram tirando o print do meu pé e mandando no grupo do WhatsApp. Em vez de comentar no vídeo, ficava mandando o print do meu pé. Imagina se eu venho descalço. Imagina se... Então, tá? Então, você deixa aí de ficar fazendo gracinha com a tua líder e vai comentar a pergunta aí nos comentários, tá? Compartilha com seus amigos, com aquele pessoal que você lembrou e falava assim, caramba, talvez essa pessoa aqui vai ser muito abençoada com esse vídeo, com esse episódio do Íntimos Cast. Então, compartilha aí com a galera, tá? E que Deus abençoe vocês. Espero que vocês gostem desse episódio, foi muito bom. Acho que é meu favorito. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim. Agora é verdade. Eu queria agradecer mais uma vez aí ao Vinícius. Agradecer ao Paulo Roberto, conhecido como Paulinho. Foi muito bom, foi divertido estar com vocês aqui. Vocês são fera, cara. Aí. Fala pra caramba, mas vocês são O discípulo é espelho do líder. Pô, Eu sou mesmo. A gente tá bem, graças a Deus. E assim, esse foi o 4º episódio. Se você não assistiu os outros ainda, dá tempo, ó, vá lá. Volta lá, porque nós já falamos sobre... Começamos com intimidade, né? Falamos sobre o movimento intimidade que acontece aqui, que se você não vê ainda, não sei se você tá esperando para comparecer conosco aqui. E nós falamos sobre o tema intimidade nessa geração. O pastor Sérgio, o pastor Adriano estiveram conosco aqui. O pastor Levi esteve conosco, nós falamos sobre santidade. E agora a gente falando sobre identidade e a gente quer que você interaja, que você dê a sua opinião aí, o que você acha que a gente pode falar, novos temas. E vamos para mais um, vamos para o 5º, para o 6º e vamos avançar. Que o Senhor te abençoe muitíssimo!